Visto que o vídeo passado foi um unboxing de Shadow Dark RPG, que foi trazido aqui pro Brasil pela Laserhead Press, nada mais justo que a sequência seja eu criando um personagem em Shadow Dark. E bom, como eu comentei naquele primeiro vídeo, Shadow Dark é um sistema que basicamente pega o core do D&D 5ª edição, deixa ele mais enxuto, com regras mais direto ao ponto, e isso é para refletir até na criação de personagem. Uma coisa que eu mostrei até no vídeo passado é como na primeira página você tem uma tabela de armas e armaduras e regras importantes relacionadas à morte, deslocamento, classe de dificuldade, conjuração e magia. Então são coisas que você vai estar lidando o tempo todo quando você estiver jogando Shadow Dark. Justamente porque esse jogo tem um foco em dungeon crawl, ou seja, você entra numa dungeon e você fica na dungeon por muito tempo, e muito diferente de D&D 5e, esse não é um jogo de fantasia herói. Muito pelo contrário, é muito o oposto. A ideia aqui é que você não se apega aos seus personagens, nada de backstory de 28 páginas, nada de lore, não. O jogo é um moedor de carne, você vai criando vários personagens até você chegar ao fim da dungeon, você chegar ao fim da campanha, da aventura. Pensando nisso, eu tava matutando e quanto tempo leva mais ou menos para criar um personagem em Shadow Dark RPG? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu celular, eu vou setar um cronômetro e basicamente eu vou ver quanto tempo a gente leva para finalizar um personagem pronto para jogar. Então se a gente for pela ordem que o livro descreve para a criação de personagens, você primeiro rola os seus atributos. O jogo tem um estilo bem old school, então ele fala para a gente usar 3d6 apenas para rolar os atributos. Não é o que eu costumo fazer em D&D. Eu costumo rolar 4d6 e eu dropo o mais baixo quando algum player meu tá criando um personagem. E eu costumo dizer também para eles rerolarem os dados quando eles tiram 2 uns ou mais de uns. Shadow Dark não faz isso. O mínimo que você pode ter é 3 e o máximo é 18, e isso inclui o seu modificador. E pelo que eu entendi das regras, você não pode passar disso. Então, mesmo que você fique, por exemplo, com 20 de força, o seu modificador não vai para mais 5, ele continua mais 4, mas eu posso ter entendido mal as regras quando eu li, mas acredito que não, acredito que é para ser isso mesmo, justamente por esse caráter mais moedor de carne do jogo, mais bruto, digamos assim. Então, eu vou começar o meu timer aqui e vamos rolar os atributos. Atributos falados, a gente teve 11, 16, 11, 11, 15 e 9. No geral, bem mediano. Eu tô até feliz com esses resultados. No momento, eu vou deixar os atributos de lado até eu decidir a minha classe. E eu acho que isso é inclusive uma boa prática para a maior parte dos RPGs, certo? Principalmente porque agora o jogo me diz para escolher a minha ancestralidade. E eu posso escolher entre 6. Elas são anão, elfo, goblin, halfling, humano e meio orc. Inclusive eu acho bem legal a inclusão do Goblin aqui, ainda mais porque ele é tão icônico em RPG de fantasia, e eu acho legal que eles dão direto a opção de você jogar com um Goblin. Todas as ancestralidades têm um texto descritivo sobre elas, incluindo quais línguas elas falam e uma característica específica ou uma habilidade que elas têm. Todas elas falam comum e uma língua específica relacionada àquele povo, com 2 exceções que são elfo, eles falam comum, élfico, e também silvestre. Halfling só fala comum, e humano que fala comum e mais uma língua que você escolhe baseado no que você quiser escolher. Imagino que isso seja para representar a versatilidade dos humanos, já que eles são expostos a diversos tipos de cultura, né? Eu vou escolher Goblin para esse meu personagem, porque parece divertido, eu adoro goblins. E o Goblin é descrito da seguinte forma: criaturas verdes e espertas que prosperam em locais escuros e apertados. Os Goblins são tão ferozes quanto pequenos. Você conhece os idiomas comum e Goblin. O Goblin tem a seguinte habilidade também: sentidos apurados, você não pode ser surpreendido.
achei isso bem interessante. Provavelmente eles querem que Goblin funcione mais como Rogue. Mas, continuando aqui no livro, aparecem as classes e agora o jogo quer que a gente escolha uma para o nosso personagem. Shadow Dark RPG tem 4 classes base, provavelmente com algum suplemento que eles vão lançar devem adicionar mais classes, mas no momento só tem 4. Sua classe vai definir suas habilidades iniciais, o seu HP, as armas que você pode usar, uma coisa chamada talentos e alguns idiomas extras também, dependendo do caso. Eu vou escolher mago. Eu não costumo jogar de mago, mas eu acho a ideia de um Goblin bem pequenininho com um chapéu engraçado e tipo todo estranho tacando magia uma imagem bem legal na minha cabeça, então eu vou pra isso. E também porque eu tô interessado pra ver como funciona a magia no sistema. A descrição do mago aqui no livro é a seguinte: adeptos tatuados com runas, sábios usando óculos e bruxas conjuradoras de chamas, que ousam manipular as terríveis forças da magia. As armas que eu posso usar são adagas e cajados, armaduras nenhuma, faz sentido. Pontos de vida 1d4 por nível. Isso aqui me dá um flashback de guerra do D&D 3.5. Idiomas. Você conhece 2 idiomas comuns adicionais e 2 idiomas raros. Nice! Ok, eu dei uma olhada na lista de idiomas aqui e eu decidi falar Merrano e Reptiliano como meus 2 idiomas comuns extras. Para os 2 idiomas raros eu escolhi Diabólico e Primordial. Merrano é para falar com sahuagins, sereias e outras criaturas aquáticas desse tipo. Reptiliano é bom para falar com cocodrilo. Eu gosto dos Flatfoot. Diabólico, eu gosto da ideia e da imagem do meu Goblin pequenininho falando e barganhando com um ser demoníaco super poderoso e coisa do tipo. Eu acho bacana, me lembra mais ou menos aquela cena do Doutor Estranho de Dormammu, eu vim barganhar. E Primordial é mais ou menos pelo mesmo motivo, mas com seres elementais. Eu acho isso muito legal, a ideia de conversar com seres da natureza. Como mago, ele também tem uma característica que eu acho muito legal e muito interessante, que também tem no D&D, mas eu gostei um pouco mais aqui, que é a aprendendo magias. Você pode aprender permanentemente uma magia de mago a partir de um pergaminho mágico, ao estudá-lo por um dia e ser bem sucedido em um teste de inteligência de CD 15. Eu gostei um pouquinho mais de como funciona aqui, porque no D&D você tem que ficar gastando muito dinheiro com tinta mágica e papel, e então o mago ele é sempre pobre. Isso me quebra um pouco, porque a ideia que a gente tem na cabeça de magos e tal é aquela torre enorme em que eles são super poderosos e assim, como exatamente você vai ficar super poderoso? Quer dizer, super poderoso você pode, mas como é que você vai arranjar uma torre tão irada dessa se você tá sempre pobre porque você tá sempre gastando dinheiro com papelaria? É meio contraditório. Eu acho que vai um pouco de contra a fantasia de jogar de mago. Eu gosto que é só basicamente um teste de inteligência e algo do tipo, e você já pode copiar no seu Grimório. Não é que não faça sentido, faz sentido a ideia de ficar gastando. Provavelmente é um negócio sobre balancear a economia do jogo, já que depois de um tempo você fica com muita grana em D&D. Mas enfim, eu pessoalmente não curto tanto. Eu prefiro a versão que tem aqui no Shadow Dark, na minha opinião. Já que eu tô fechado com o mago, vamos distribuir esses atributos aqui para que eu possa prosseguir melhor, um pouco mais informado na build do meu personagem. Lembrando, a CA do jogo, a classe de armadura, é 10, mais a sua destreza é igual no D&D, mais ou menos. Distribuído aqui, eu botei 11 em força, 16 em inteligência, 11 em constituição, 11 em destreza, 15 em sabedoria e 9 em carisma. Obviamente, deixei o meu atributo mais alto, inteligência, que é o que eu uso para castar, e eu quis botar 15 em sabedoria, porque eu imagino que ele também é sábio. Mas ele vai ser uma merda em carisma e vai ser meiote em todo o resto. Eu acho que faz muito sentido para um caster. Minha CA vai ser um lixo, mas não é para eu estar tomando porrada mesmo. É para eu ficar de longe e soltando piu-piu. Então, mas agora chegou a hora de descobrir qual é o talento do meu mago, o talento inicial dele. Eu vou rolar 2d6 para descobrir isso, e as opções são as seguintes.
Se eu tirar 2, crie um item mágico aleatório de qualquer tipo, a sua escolha, ver página 288. Se eu tirar entre 3 e 7, eu ganho mais 2 em inteligência e mais 1 em teste de conjuração de magias de mago. Se eu tirar 8 e 9, 8 ou 9, ganhe vantagem na conjuração de uma magia que você conhece. Se eu tirar 10 ou 11, aprenda outra magia de mago de qualquer grau que você conheça. E se eu tirar 12, escolha um talento ou distribua mais 2 pontos entre os seus atributos. Vamos rolar para descobrir qual é o meu primeiro talento. Tirei 4 e 1, é o resultado com maior espaço, então faz sentido, é meio que a média, né? O que significa que eu ganho mais 2 em inteligência ou mais 1 em teste de conjuração de magias de mago. Eu vou escolher mais 2 de inteligência e eu vou ficar com a minha inteligência no máximo 18. Então, teoricamente, meu mago, em termos de casting, pelo menos, ele tá no talo já. Agora vem eu descobrir qual vai ser o meu antecedente e o meu alinhamento. Como você pode ver aí na tela, eles colocam os antecedentes como uma tabela, caso você queira rolar para descobrir. Mas eu vou escolher aprendiz de mago porque faz sentido e é, sinceramente, o mais direto ao ponto. Esse antecedente diz o seguinte: você tem um dom natural e talento para magia. O livro também fala para eu conversar com o mestre para descobrir se o meu antecedente me dá algum tipo de benefício mecânico, e eu acho isso bem interessante, principalmente porque se torna uma coisa um pouco mais dinâmica e eu posso conversar com o mestre de acordo com o que estiver rolando ali na hora na mesa, e aí eu falo, posso usar meu antecedente relacionado a isso, de repente me dá vantagem, me dá um bônus, e ele diz se eu posso ou não. Meio que me lembra um pouquinho como funcionam as experiências do Daggerheart. Agora vem o alinhamento. Eu, pessoalmente, não gosto de alinhamento, mas como esse é um jogo mais simples e direto ao ponto, eu não vejo tanto problema assim em existir aqui. Acho que ele acaba ajudando a você ter alguma coisa do comportamento do seu personagem, principalmente se for um personagem que você acabou de criar porque o seu anterior acabou de morrer. Geralmente alinhamento é uma coisa que prejudica mais quando a gente tá falando de personagens que você vai ter que fazer um roleplay mais intenso e mais coisa do tipo, e em jogos de fantasia heróica com um aspecto roleplay mais presente, né? Não é o caso aqui, pelo que eu tô vendo, o foco é mais gameplay, rolagem de dado e, tipo, matar monstro e tal. Então, tudo bem pra mim, alinhamento aqui. Por isso, eu vou escolher Ordeiro, só tem 3 opções, caótico, neutro e Ordeiro. Pelo que eu li aqui, Ordeiro funciona mais pra mim. Meu mago, ele é do bem, basicamente. No D&D a gente tem, né, o alinhamento, tipo, bem, neutro e mal, caótico, Ordeiro e neutro. Aqui eles juntaram e é tudo, só essas 3 opções, não é dividido em 2. Então, eu vou de Ordeiro. Parece uma lista de divindades, mas eu não sou sacerdote, então no momento eu não acho que seja interessante pra mim, eu não vou me preocupar com isso. E o livro também te dá um título de personagem de acordo com o seu nível e a sua classe, o que eu acho, sinceramente, bem legal. E sendo um mago de nível 1 e ordeiro, o meu título é aprendiz. Que eu já meio que tinha por causa do antecedente. Mas ok. Agora, para o meu equipamento inicial, o livro diz para eu rolar 2d6 e multiplicar por 5 para ver quanto eu tenho de gold no começo do jogo, e com esse gold eu compro o meu equipamento. Eu tenho 25 de gold e agora a gente vai ver o que eu posso pegar com essa quantia aqui. Eu decidi pegar um kit de exploração, porque vem muito item e eu achei mais fácil. Ele traz uma mochila, uma pederneira, 2 tochas, 3 rações de, alimentação, 10 cravos de ferro, que eu imagino que seja semelhante aos pitons, né? Aquela coisa pra gente passar a corda na hora de escalada, um arpel e uma corda de 18 metros. Shadow Dark também tem um sistema de inventário que basicamente as coisas custam slots de inventário, então é similar a Resident Evil, que vocês têm os quadradinhos que você pode colocar os itens. Shadow Dark é basicamente isso, você tem alguns itens que custam 1 quadradinho, outros itens que custam 3 quadradinhos e coisa do tipo. O kit de exploração custa 7 espaços,
Normalmente a gente tem 10. Eu peguei 2 tochas extras, ocupando cada uma delas 2 espaços que faltaram dos meus 10. E por último, um cajado, que é o 10º slot de inventário. E agora eu tô full. Agora eu só preciso pegar as minhas magias. Eu tenho 3 magias de grau 1 quando eu tô no nível 1, que é o caso do meu personagem. E eu vou dar uma olhadinha aqui no livro rápido e eu vou selecionar essas 3 magias pra gente. Eu vou pegar Alarme, Detectar Magia e Míssil Mágico. Pelo que eu tô vendo, você não tem a questão de Spell Slot aqui no Shadow Dark, o que eu acho legal, em partes, mas basicamente você sempre rola para castar magia. Então eu escolhi 2 magias de utilidade. Eu escolhi Alarme porque eu quero saber quando tem um monstro atrás de mim, basicamente, já que eu vou estar fazendo dungeon crawl e coisa do tipo. Eu escolhi Detectar Magia porque eu acho importante para pensar em traps e até achar itens mágicos e coisas do tipo. E eu, por último, escolhi Míssil Mágico porque eu quero a possibilidade de dar dano em alguma coisa. Eu pensei em pegar Mãos Flamejantes, mas Mãos Flamejantes agem em um círculo ao seu redor e achei que se torna meio situacional e eu queria alguma coisa que eu pudesse usar sempre, ao invés de só ficar fazendo bonk com meu cajado toda vez que eu precisasse. Então eu peguei Míssil Mágico. Com isso, nós chegamos ao fim da nossa criação de personagens. Por último, a última coisa que eu preciso fazer, na verdade, e agora eu vou catar um D20 aqui, eu preciso de um nome para ele, obviamente, mas Shadow Dark também tem uma tabelinha de nomes por ancestralidade, inclusive. Então eu vou dar uma rolada aqui. O nome do meu personagem vai ser Varus. Não, Varus não. Ser Fitz, meu Goblin Mago chamado Fitz, que tem um kit de exploração, 2 tochas, um cajado, usando as magias Alarme, Detectar Magia, Míssil Mágico. Ele tem 11 de força, 18 de inteligência, 11 de constituição, 11 de destreza, 15 de wisdom, 9 de carisma, sobrou 22 peças de gold e eu tenho a minha vida, que eu esqueci de rolar, verdade. Como eu falei, Shadow Dark é um pouco sacana, então é um D4 e pelo que eu vi, eu tenho que rolar, não é rolagem máxima. Provavelmente se eu fosse mestrar uma mesa, eu faria rolagem máxima pelo menos no primeiro nível, mas eu vou fazer do jeito padrão e vamos rolar para ver. Eu tenho 2 pontos de vida, mais a minha constituição, é isso mesmo? Ou não? Não, é só um D4 aparentemente. Então eu tenho 2 pontos de HP, 10 de CA. Não acho que o Fitz vai durar muito, mas chegando ao fim da nossa criação de personagens, eu acho que o Fitz não vai durar muito em nenhuma dungeon de Shadow Dark, infelizmente, mas esse é o personagem que a gente montou e sinceramente ele parece ser um personagem divertido de jogar. Talvez eu adapte ele para alguma outra mesa e o resultado 33 minutos e 51 segundos. Parece muito até, mas na verdade, na minha opinião, foi bem curtinho. Eu tô acostumado a criação de personagem em D&D dura muito tempo mesmo. Então, 33 minutos e 51 segundos. Considerando o quanto eu errei, né, gravando e tive que gravar de novo, porque infelizmente alguém roubou a minha dicção e até agora não devolveu, já faz alguns anos. Eu acho que 33 minutos é um tempo bem bacana. Imagina se você tivesse só criando o personagem direto. De repente, uns 10 minutos? Muito provavelmente dá tempo do seu personagem morrer na dungeon, você pega uma ficha, começa a criar o personagem e você mal perde alguma coisa e você já tá de volta jogando com a sua party logo em seguida. Bom, eu decidi fazer o teste como seria se eu não tivesse tendo que parar pra ficar explicando o que tá rolando, né? Esse foi o resultado. Imagina
no futuro, em que você já estiver mais acostumado com tudo, você souber usar melhor os atalhos do livro, né? Tipo, considerando que essa foi só a minha segunda vez fazendo um personagem em Shadow Dark, então eu terminei de fazer a ficha em 9 minutos e 39 segundos. Ridículo. Simplesmente muito rápido. Eu não consigo nem imaginar o tamanho do moedor de carne que são as dungeons de Shadow Dark. Mas é isso, pessoal. Obrigado. Espero que tenha gostado. Se inscreve no canal e deixe seu like. E até o próximo. Tchau, tchau.